A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Esse é o canal do pastor Fortunato Luiz. Estamos aqui para falar da palavra de Deus. Estamos falando de mulheres que foram guerreiras na sua fé, na sua vida com Deus, mulheres servas do Deus Altíssimo e que nos inspira nos dias de hoje a buscar mais e mais a presença de Deus e se posicionar. Precisamos ter posição diante da presença de Deus. Deus nos chamou para ser guerreiros de oração, guerreiros da fé. Amém? Pastor Fortunato Luiz, este é o nosso canal. Você que é membro do canal, esteja compartilhando as nossas orações. Você que faz parte desse canal, e esteja deixando seu like, seu joinha. E você que não é membro, estamos todos os dias convidando a você participar. Temos 2 horários, horário de meia-noite, horário de 6 horas. E você pode rever os nossos vídeos, você pode rever as nossas mensagens a hora que você quiser. Amém? Então você que não é inscrito, se inscreva. Vamos orar ao Senhor, que Deus tem uma palavra para falar conosco nesse dia. Pai querido, Pai de amor, eu quero colocar a vida de filhos e filhas que estão nos acompanhando em Tuas mãos, ó Pai. Fala conosco através da Tua palavra. Ministra os nossos corações em nome de Jesus. Amém. Queria falar hoje sobre Maria. Maria, mãe de Jesus. Maria, mulher humilde, uma mulher obediente, uma mulher pensadora. Maria, ela foi escolhida para ser a geradora do Filho de Deus. Maria era uma jovem simples que foi escolhida para uma grande missão: ser simplesmente a mãe do Salvador, Jesus Cristo. E ela não rejeitou a missão, querido, mas ela aceitou com fé. Quantas vezes Deus tem nos chamado para grandes responsabilidades e qual tem sido a nossa postura diante desse chamado de Deus? Maria, ela aceitou o desafio e Deus, ele tem uma chamada para cada um de nós. Deus tem uma chamada para você, mas você precisa se posicionar acerca dessa chamada. Maria, ela se posicionou, Maria, ela aceitou o convite. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E você foi chamado, você foi escolhido, e você não pode abrir mão desse chamado. E Maria não abriu mão do seu chamado. Maria certamente ajudou a educar Jesus, e anos mais tarde o viu ressuscitado em glória. Olha, de tantas mulheres ter sido escolhida para ser a geradora do Messias, Lucas 1,38 vai dizer: respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Maria está dizendo: eis-me aqui, Senhor, pode me usar conforme o desejo do teu coração. E a gente sabe que naquele tempo Maria estava noiva de José. Então aparecer com aquela barriga da noite para o dia iria chamar a atenção. Talvez muitos que estavam ao redor ali, talvez eles não aceitavam aquilo ali. José, o próprio José, o anjo apareceu para José para falar, para dizer o que estava acontecendo. E os dois ali aceitaram o desafio. Maria como mulher, porque a mulher naquela época, a gente sabe que não tinha um grande valor. E Maria ainda não era casada, era noiva, apenas noiva de José. Olha só que situação que Maria teve que passar. Mas mesmo assim ela aceitou o desafio. E ela foi a geradora do Filho de Deus, Jesus. Então algumas coisas que nós precisamos entender acerca do chamado de Maria é que Maria, ela foi uma mulher obediente, foi uma mulher humilde, foi uma mulher de fé. Carregou essas características, foi a geradora, educadora de Jesus. Ela ajudou na criação, na educação. Se você for pegar a palavra de Deus, a gente tem pouca coisa sobre a infância, a adolescência e a juventude de Jesus. Mas não podemos dizer que Jesus, com 30 anos, ele sabia muito bem o que ele queria. Foi assim que ele começou o ministério dele. Ou seja, Jesus, ele teve uma boa educação. Maria, ela cumpriu muito bem o seu papel como geradora do Messias e como educadora dele também. Porque Jesus cresceu numa casa de princípios. A casa de Maria não era uma casa de bagunça, era uma casa de princípios.
E mesmo ela sabendo que Jesus ele veio para uma missão, para cumprir uma missão, ela respeitou todos os processos do crescimento de Jesus. Como uma serva de Deus, ela foi entendendo dia após dia no crescimento de Jesus. As principais características de Maria são fiel a Deus. O Senhor escolheu um casal crente e fiel para que fosse seu criado. Deus não escolhe ninguém desocupado, irmão. Quando Deus escolhe alguém, é porque Deus tem um grande propósito na vida daquela pessoa, na vida daquela família também. Quando o anjo veio trazer a boa notícia da gravidez, Maria respondeu: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Lucas 1,38. Ela estava pronta para fazer aquilo que era a vontade de Deus. Você está pronto para fazer aquilo que é a vontade de Deus? Deus tem te chamado, você está pronto para obedecer o chamado de Deus na tua vida? Ou você tem negligenciado esse chamado? A segunda coisa, muito humilde, após visitar Isabel, a sua parente, que foi mãe de João Batista, Maria entoou o seu cântico. Nele diz: pois atentou para a humilde da sua serva. Lucas 1,48. Essa era a explicação que pode dar para estar sendo tão abençoada. Deus estava abençoando uma mulher humilde, uma pessoa humilde. Deus viu em Maria uma pessoa que ele poderia investir. Deus está olhando para você. Será que Deus ele pode investir em você um chamado, um ministério? Deus ele pode investir em você os seus planos. Deus ele pode investir os seus sonhos na sua vida. Então a gente precisa atentar para algumas coisas na vida de Maria que nos chama a atenção, para essa humildade, para essa fidelidade de Maria, para essa obediência de Maria. Uma mulher serva que obedeceu o chamado de Deus. Que você possa obedecer o chamado de Deus. Você foi chamado por um propósito, sabe, querido? E grande é esse propósito na tua vida. E esse propósito vai impactar não só a sua vida, mas a vida de todas as pessoas que te rodeiam. Por isso a luta é tão grande, por isso a batalha é tão grande, porque o diabo não quer que você viva os propósitos de Deus. Mas Deus te chamou para viver esses propósitos. E independente de qualquer situação, se coloque à disposição de Deus. E você vai ver quão maravilhoso é aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Vamos orar? Pai, eu quero colocar em tuas mãos a vida de cada pessoa que está nos acompanhando nessa hora. Talvez essa pessoa não sabe a luta que ela está passando e por que de tamanha luta. O Senhor tem um chamado na vida dessa pessoa e o diabo ele tem tentado investir contra esse chamado. Ele vai fazer de tudo para essa pessoa não viver esse chamado. Mas Maria, ela se guardou. Maria, ela se colocou na posição de serva e com muita humildade acatou a tua chamada. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa a vida desse homem e dessa mulher. Vai visitando essa casa nessa hora, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, a todos quanto o Senhor tem chamado, Pai, para a tua obra, Senhor. O Senhor venha, Senhor, dar capacidade de vencer as batalhas do dia a dia, Pai. Para que o teu filho e a tua filha não venham perecer na jornada. Eu entrego em tuas mãos a vida de cada pessoa que está nos acompanhando agora. Visita esse lar, visita essa casa e abençoa essa vida. Em nome do seu Filho amado e querido Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Você foi chamado, você foi escolhido. Então não recue da sua chamada. Amém? Faça como Maria. Senhor, faça de mim o que o Senhor quiser. E assim será feito. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família. Em nome de Jesus.